Peço que você abra a sua Bíblia ou o seu dispositivo. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao versículo 28. O tema dessa noite é Mulheres da Palavra. Na verdade, eu vou falar sobre uma mulher, mas faremos referência a algumas outras. O importante aqui é que você veja o que o Senhor Jesus está fazendo. Irmão, não existe nenhum texto da Escritura que esteja apontando para os homens e mulheres que ali você vê, sobre os quais você lê. Todo texto na Escritura aponta para o Senhor Deus. Todo texto na Escritura aponta para o Senhor Jesus, para a sua salvação, para o que Ele fez por nós. Então, não é Abraão, não é Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Não são essas pessoas. Não é Pedro, João, Tiago, Paulo. Não é a mulher que nós vamos olhar agora. Não é Ruth, não é Esther. É sempre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso modelo. O Senhor Jesus é a base da nossa vida. O Senhor Jesus é a orientação da nossa vida. O Senhor Jesus é o alvo final da nossa vida. Então, esses homens e mulheres, tanto nas Escrituras como ao longo da história da igreja, aqueles que foram fiéis ao Senhor, eles certamente são um bom testemunho. Muitos dos seus testemunhos glorificam ao Senhor Jesus. Mas nós não podemos tirar de vista que o alvo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o princípio, é o fim. O Senhor Jesus é o início da vida de cada um desses homens e mulheres, também o final delas. E é o que nós queremos fazer, nós queremos olhar para Jesus, nós glorificamos a Deus pelas vidas desses homens e mulheres, nós glorificamos a Deus pelas vidas daqueles que nos pregaram o Evangelho, daqueles que escrevem bons livros que nos ajudam a crescer na graça de Deus, daqueles que vão aos campos missionários, deixando suas terras e atendendo ao chamado de Deus. Mas não esqueça, é o Senhor Jesus, sempre o Senhor Jesus. Todos nós somos falhos. A Bíblia tem como característica da sua autenticidade, uma das características, justamente a honestidade. Abraão é um homem que tem medo e fala para sua mulher, diga que você é minha irmã. Isaac repete o mesmo erro do pai. Jacó, você viu a confusão da família dele, não é? Você vai vendo isso à medida que você lê a Bíblia. Moisés é aquele que, depois de ser o agente de Deus para a libertação do povo no Egito, não entra na terra prometida, porque ele não santifica a Deus num momento específico. E assim, à medida que nós lemos a respeito desses homens, dessas mulheres, nós vemos as suas falhas. Nós vemos que eles são, como disse Tiago a respeito de Elias, sujeitos às mesmas paixões que nós. E ao mesmo tempo que olhamos isso e não nos fixamos nessas pessoas, é encorajador para nós o fato de que Deus usa pecadores assim. Você nunca deve pensar, eu não sou igual Paulo, eu não sou igual Moisés. Deus levanta cada pessoa para fazer o trabalho que Ele quer na vida daquela pessoa, naquele momento em que aquela pessoa está vivendo, Ele capacita aquela pessoa e a grande dificuldade, o grande problema é se aquela pessoa não atende ao chamamento de Deus. Nossa preocupação não é se a gente é igual a A ou B, mas se nós estamos atendendo ao chamamento de Deus, naquele momento em que Ele nos colocou vivos, naquela circunstância em que Ele nos colocou ativos, para pregar o Seu nome, para glorificar o Seu nome e para edificar o Seu povo. Essa deve ser a nossa preocupação. Então vamos ao texto, Mateus capítulo 15, verso 21 a 28, diz assim a palavra de Deus. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Essa é a palavra de Deus. Amém. Não é um texto intrigante? Eu leio esses textos assim e fico pensando, Senhor, por que desse jeito? Por que dessa forma? Por que o Senhor complica para a gente quando a gente vai fazer uma exposição desse texto? O Senhor Jesus parece fazer o contrário de tudo que a gente espera que Ele faça. Uma mulher vem procurar o Senhor.
É muito interessante, hoje pela manhã nós falamos sobre relacionamentos pactuais. Todo relacionamento está debaixo da visão pactual de Deus, principalmente dentro da nova aliança. Então está lá a mensagem, se você quiser ouvi-la novamente, ela está disponível no nosso canal. Essa mulher aqui não está no pacto, né? Mas é interessante como o Senhor Jesus trata as mulheres. Você não encontra o Senhor Jesus sendo ríspido com nenhuma mulher com quem ele tratou. Já com os homens, ele vira para os fariseus, para os líderes de raça de víboras, ele vira para os escribas, os intérpretes da lei, hipócritas. Ele com os seus próprios discípulos, ele é duro muitas vezes. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Quando Pedro e João acham que é uma boa ideia tacar fogo, quando Tiago e João acham que é uma boa ideia fazer fogo descer do céu para queimar lá uma aldeia de samaritanos. O Senhor Jesus bate de frente com eles. Mas toda vez que o Senhor Jesus falou com uma mulher, ele falou com gentileza. Que exemplo para a gente, não é? Mesmo com essa mulher. E toda vez que o Senhor Jesus falou com uma mulher, sendo gentil, ele nunca usou de mentira. É por isso que ele fala o que ele fala nesse texto. Aí ele só fala a verdade. Ele fala de forma gentil, mas ele fala diretamente. Dentro dos padrões de relacionamento daquele momento, Jesus não é grosso de forma alguma. Nunca pense que Jesus foi grosso com Maria. Quando ela vem falar sobre a falta de vinho, e ele diz, mulher, que tenho eu contigo? Ele não está sendo grosso, ele não está sendo grosseiro, ele está se dirigindo à mãe dele. Você se lembra que uma das últimas palavras da cruz foi referente à mãe dele. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ele diz para João, desde aquele momento João passa a receber Maria na sua casa, o que significa que ele passa a cuidar dela, já que o único filho que ela tem e que pode fazê-lo, o filho mais velho, o primogênito, está morrendo naquele momento. Essa é uma lição boa para a gente aprender. Homens precisam ser verdadeiros e precisam ser gentis. Eles precisam ser capazes de guardar o jardim, cultivar o jardim e fazer poesia, como aconteceu com Adão antes do pecado. Então o Senhor Jesus é um bom exemplo para nós nisso. Sim, o Senhor Jesus é bom exemplo em tudo que ele faz. O problema é quando você quer reduzir Jesus, como muita gente aí na nossa cultura, a somente isso. Ele é um bom exemplo. Não, Jesus não é um bom exemplo. Jesus é o Salvador, é o Redentor que veio dar a sua vida em resgate de muitos. Mas sim, em tudo que ele faz, ele é o melhor exemplo e o melhor modelo que nós temos. Jesus, então, está caminhando de um lugar para outro e ele foi para a região de Tiro e Sidom, que não é uma região de Israel, são israelitas que moram ali. Então, uma mulher cananeia, ou seja, ela não é de Israel, ela não está debaixo da aliança, ela tinha vindo daqueles lados e ela clama a ele. O texto paralelo de Marcos diz que Jesus, ele entra numa casa e ele não quer que ninguém saiba que ele está ali. O Senhor Jesus tinha umas vontades meio esquisitas de vez em quando, não é? Ele faz todas essas coisas, entra numa casa e diz que, olha, deixa eu descansar um pouco aqui. Ele cura um mudo e diz, não fala nada. Difícil, né? Não fala nada a meu respeito, não sai falando nada. O sujeito não consegue obedecer, ele sai falando. Ele me curou, agora eu falo. Né? E aqui o Senhor Jesus, Marcos nos diz, ele quer entrar naquela casa, mas não consegue, diz o Evangelho de Marcos, porque essa mulher aparece ali. E você sabe que mulheres podem ser muito agitadoras, não é? Mulheres são mais agitadoras, não quando elas fazem essas tolices que algumas feministas têm feito ao longo das últimas décadas. Elas são mais agitadoras quando elas põem o pé firme e dizem, olha, você pode me bater, você é mais forte do que eu. Você pode não querer me ouvir, mas eu vou continuar aqui. E eu vou colocar o que eu penso diante de você. Calvino se correspondia com mulheres. Num livro, onde estão algumas correspondências dele com algumas mulheres, é interessante o caso de uma mulher que ela havia apontado alguns problemas na igreja da qual ela fazia parte. E quando alguém reclamou com ela que ela estava falando demais, que ela era uma mulher, que ela deveria se restringir um pouco, ela disse assim, olha, eu não faço questão de falar. Eu não faço nenhuma questão de falar. Eu não faço nenhuma questão de aparecer na frente de nada. Você pode me considerar como uma mula de balão, se você quiser. Mas eu estou vendo isso e eu espero que vocês atentem para esse erro. É só isso que eu quero.
Eu não quero atenção indevida para mim, eu não quero ocupar cargo nenhum, mas se ninguém está falando a respeito disso, eu vou falar. Mulheres são muito mais fortes quando, na aparente fraqueza delas, elas permanecem firmes. É o que essa mulher faz aqui. Ela permanece firme. E ela não é uma mulher da aliança. Mas é muito interessante como ela expressa a fé. Deixa eu adiantar para você alguma coisa e dar logo o spoiler do que tem mais à frente, que é para a gente não ficar raciocinando errado. Quando Jesus diz para ela, no final do texto, mulher grande, que grande fé você tem. Esqueça, meu irmão, aquela ideia de que essa mulher tem uma quantidade de fé enorme. Nós já aprendemos que não é assim que se define fé nas Escrituras. Você já aprendeu que fé é uma atitude apropriada com relação à palavra de Deus, que envolve duas coisas basicamente: confiança e obediência. Você confia porque é a palavra de Deus e você obedece porque é a palavra de Deus. Quando você tem essa atitude apropriada em relação ao que Deus diz, a gente chama isso de fé. Não tente falar de fé, como nesse texto aqui, dissociando fé da palavra de Deus. Fé não é força de vontade, fé não é uma grande determinação que você junta dentro de você, fé não é uma força especial que você vai juntando, e se você acumular o suficiente, você vai fazer as coisas acontecerem. Não, fé é aquela atitude nossa que reconhece quem é Deus. Como diz um antigo hino de um antigo grupo musical, o importante não é grande fé. Veja o tamanho do seu Deus. E dependendo de quão grande for, as coisas vão acontecer para você. A questão não é você olhar para dentro de você e pensar, eu estou acumulando fé e acumulando fé. Quando o Senhor Jesus fala grande fé, quando o Senhor Jesus chama seus discípulos de homens que não têm fé, pouca fé, ele não está falando de medida, não tem uma medida, não tem quilos e quilos, litros e litros de fé. É a atitude apropriada, principalmente em reconhecer quem é que falou. E aquela palavra dita, sobre ela eu coloco a minha vida, a minha confiança, eu descanso nela. Portanto, tudo depende de quem você está apontando como a base para a sua fé, para a sua confiança, para a sua obediência. E essa mulher aqui, então, tem algumas coisas a nos ensinar a respeito disso. Primeiro, ela diz, Senhor. Essa palavra tem significado. Essa palavra não é um tratamento, simplesmente. Um Senhor, é aquele que tem autoridade, é aquele que tem soberania. Os cristãos pagaram um alto preço logo no início da perseguição romana, justamente porque as pessoas diziam, César é Senhor. Isso tinha significado. Não estavam dizendo que simplesmente César era o imperador, ninguém ia brigar com isso. Mas quando se chegava a exigir de alguém que confessasse César é Senhor, na verdade estava se querendo dizer o seguinte, César é o Senhor. E o cristão responderia dizendo, não, Jesus é Senhor. Você acha que a briga era por títulos? Você acha que a briga era por palavras? Não. O significado dessa palavra é profundo, é intenso. O que está se dizendo é o seguinte, a minha lealdade está acima de tudo e de todos nesse Senhor, nesse que eu chamo de Senhor. Por isso que é importante a palavra daquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus na cruz do Calvário. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ela chama Jesus de Senhor. Depois ela chama Jesus, o título messiânico de Jesus, Filho de Davi. Todo mundo ali em volta deve ter pensado, essa mulher é Ciro-Fenícia, essa mulher não é do nosso povo, mas ela está chamando esse homem de Filho de Davi. Essa é uma expressão pactual. Essa é uma expressão que remete aos livros de Samuel, quando Deus faz um pacto com Davi e diz, não faltará descendente teu sobre o trono, e um deles reinará para sempre. Portanto, chamar Jesus de filho de Davi é uma ofensa para todos aqueles que estavam em volta de Jesus e não creem que Jesus é o Messias. É um risco que se corre. Mas essa mulher disse, Senhor, filho de Davi. E quando ela chega diante dele, ela não faz, por exemplo, como aquele jovem membro do Sinédrio, que é o que provavelmente ele era, que chegou diante de Jesus e falou, mestre, bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Você se lembra disso?
E quando Jesus diz, cumpre os mandamentos. Desde criancinha, Senhor, eu faço isso. Ah, então está simples, está fácil, e você já está dentro. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, volta, segue-me e terás um lugar. Terás um tesouro no céu. Ele sai triste. Ele não está disposto a fazer aquilo. Jesus expõe o coração das pessoas. Quando Jesus conversa em João 4 com outra mulher, e que carinho, e que cuidado, e que verdade. Ela é conhecida como samaritana. A gente não sabe o nome dela. Ela chegou à beira daquele poço num horário que não era comum. E ela esperava não encontrar ninguém. E de repente ela encontra. E encontra logo um homem. E encontra logo um homem judeu. E aquele homem, ao invés de ficar na dele, pelo menos, para ela pegar água e se mandar, não, ele fala com ela. Porque o Senhor está falando comigo. Eu sou samaritano, o Senhor é judeu. Não rola. A gente não conversa. A gente não se fala. E Jesus, de forma muito doce, fala verdades para ela que vão expor o coração dela. À medida que ele vai falando, ela vai tentando fugir para um lado, fugir para o outro. Finalmente ele toca lá. Chama teu marido e vem cá. Não tem marido não, Senhor. Você falou a verdade, você falou a verdade. Porque você já teve 5, esse que você tem agora não é. Esse não é teu marido. Ele fala verdades. Mas ele é carinhoso, ele é doce, ele é gentil, ele é compassivo. Ele é o Senhor, ele é o Filho de Davi. Toda vez que o Senhor encontra alguém, você pode ter certeza de que o Senhor está muito mais interessado no bem daquela pessoa do que aquela própria pessoa no seu próprio bem. Essa mulher, portanto, ela age diferentemente daquele rapaz, daquele jovem, que nas versões antigas era chamado de mancebo de qualidade. Se você tem o tempo de vida que eu tenho, você pegou uma versão mais antiga e estava lá, mancebo de qualidade. Eu ficava lutando com isso. O que significa essa palavra, gente? Mancebo de qualidade. É um rapaz, um jovem, ele era jovem pelo menos para os padrões da época, talvez solteiro ainda, não é? O que contava muito, não importando muito a idade que ele tivesse, mas ele era de qualidade. Por que chama ele de qualidade? Porque ele guardava a lei, ou pelo menos era isso que ele dizia. E ele guardava a lei ritualisticamente, externamente, mas a lei não estava no coração dele. O Senhor Jesus expôs o coração. E aqui o Senhor Jesus vai fazer a mesma coisa com essa mulher. Mas a atitude dela desde o começo é: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tenha pena de mim, Senhor. Eu estou numa situação de miséria, eu estou numa situação de necessidade. E eu estou vindo aquele que é Senhor, e eu estou vindo aquele que é o Messias, que é o filho de Davi. Minha filha está horrivelmente demoniada. Ela não está pedindo por ela, está pedindo pela filha dela. Qualquer homem, qualquer mulher, que é pai, que é mãe, sabe o que isso significa. Não adianta você falar que aqui é uma mãe. Você se lembra de Jairo? Jairo era pai. Jairo foi buscar o Senhor Jesus, porque a filha dele estava morrendo dentro de casa. E ele foi lá, ele disse: Senhor, minha filha está morrendo. Senhor, não, os pais fazem isso também. Não acredite nessas mentiras em que um homem sente menos quando a vida de seus filhos está em jogo. Eu me lembro de estar vendo um lugar para retiro, há muitos anos, antes de assumir o pastorado aqui, e nós estávamos conversando, os pastores, outras pessoas ali, perto de um rio, a gente já tinha verificado o lugar, e estava a decisão mais ou menos tomada, então a gente fez aquilo que todo bom crente, seguindo o bom exemplo dos anjos na Bíblia, no Antigo Testamento, todo bom crente faz, que é um churrasco. Então, estava lá, já terminando o serviço, um sábado, vamos lá tomar um churrasco. E a conversa vai, conversa vem, eu digo: gente, eu nunca mergulho, nunca vou mergulhar num rio, numa água assim, eu não fazia isso mesmo, não, sem antes ter nadado um pouco por ali. Eu não vou subir numa pedra e cair para dar de cara, de cabeça com uma pedra ali. Não, primeiro eu nado, primeiro eu verifico, primeiro eu olho. Aí eu começo a ouvir uns gritos. E como as crianças gritam o tempo todo, e elas estavam na água, né, a gente demora a perceber. Daqui a pouco começam os gritos a ficarem mais claros, mais nítidos, mais altos. A gente para, eu olho, e a minha filha mais velha estava lá se afogando. Em 2 segundos eu estava na água, num rio que eu nunca tinha pulado antes. Não foi muito sábio, não. Eu podia ter me machucado e ser incapaz de ajudá-la. Na verdade é que eu não pensei. Eu pulei com óculos, eu pulei com chinelo, eu pulei do jeito que eu estava. De tênis, do jeito que eu estava, eu pulei na água, para tirar ela de lá. Sim, homens fazem isso. O fato de que existem homens que não fazem isso, apenas aponta para
para a realidade de que também existem mulheres que não fazem isso pelas suas filhas, pelos seus filhos. Então, não exageremos, nós não precisamos fazer isso, e não precisamos enfatizar aqui a dor dessa mulher, que era uma dor profunda, e qualquer um que é homem, pai, qualquer mulher, é mãe, parece redundante, né, ter que falar isso, né? Sabe o que ela estava passando. E ela diz, a minha filha está horrivelmente endemoniada. O texto de Marcos diz que ela chegou e que ela se ajoelhou diante do Senhor. Isso vai ficar claro aqui de outra forma. Ela está ali clamando. Jesus, porém, não responde. É uma mãe, é uma mulher desesperada, é um demônio que está possuindo a filhinha dela. A filha dela é pequena, segundo a versão de Marcos. O Marcos nos ajuda a entender isso. Jesus, porém, não lhe responde palavra. Ele não disse nada para ela. Pastor, o senhor falou que ele nunca foi grosseiro, ele ignorou simplesmente aquela mulher ali e continuou indo. Mas aí, os seus discípulos, sensíveis que eram, entraram em ação. Não, eles fizeram justamente o oposto. Eles não estavam sendo sensíveis a não ser a eles mesmos. Senhor, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós, fazendo esse escândalo. Para começar, eu não sei porque que eles estavam tão assim, de ver uma mulher fazendo uma gritaria. Não tinha que estar... Na mentalidade judaica, inclusive, é isso que uma mulher faria mesmo. Só que ela estava sendo inconveniente. Então, o Senhor, mande-a embora. Seja de que jeito for, atende logo o que ela está pedindo, manda embora, ou então fala para ela, não vou atender, vai embora. E o Senhor Jesus faz o quê? Volta-se para aquela... Não se volta para aquela mulher e continua fazendo o que ele está fazendo. Você estava dentro de casa e ela veio com uma multidão, porque diz Marcos que Jesus não conseguiu se ocultar por causa dessa mulher que entrou berrando, gritando lá, como os discípulos estão dizendo. E você não faria isso? Com seu filho, sua filha endemoniado? Com alguém que você ama, endemoniado? E você sabendo que ali está alguém que eles chamam de Senhor, que eles chamam de Filho de Davi? Alguém que tem feito milagres, que tem expulsado demônios, que tem curado? Você ficaria lá fora? Não, você ia entrar pelo telhado, cavar e baixar o seu amigo ali no meio deles. Você ia sair gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Cala a boca. Mas ele gritava mais rápido, mais alto. Não foi isso que fez Bartimeu cego? Essa mulher está fazendo exatamente aquilo. Honestidade, sinceridade, integridade, desespero, mendigando, mãos vazias, diferentemente daquele rapaz que foi embora. Aquele rapaz não queria atender o que Jesus disse. Ele não queria os mandamentos. Os mandamentos eram fáceis, porque externamente parece que você os cumpre. Jesus tem o mau hábito de revelar o coração. Você lembra de Naamã, o general Ciro, que tinha lá uma doença, que é descrita em muitas versões como lepra, podia ser outras coisas. Você vê que ele não está separado das pessoas, você vê que ele é capaz de marchar à frente do seu exército, não é? Mas ele tinha lá uma doença que o tornava, não só em Israel, mas geralmente nos povos ao redor, como alguém que não deveria estar participando de muitas coisas, ou pelo menos que era olhado meio com desconfiança. Mas ele era casado e lá estava ele sofrendo de algum modo com aquilo. Finalmente, uma menina que foi raptada de Israel, naquelas guerras entre Síria e Israel, ela fala, se ele estivesse lá em Samaria, o profeta ia dar um jeito nisso. E ele vai lá, e ele chega lá, quando ele chega lá, cheio de presentes, cheio de negócio assim, o profeta nem dá as caras. O profeta não vem, o profeta manda o garoto de recado dele, manda o servo dele, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no rio. O que ele faz? Espera aí, ele está pensando que eu sou o quê? Qualquer tolo, qualquer idiota faz isso. Qualquer criança faz isso. Mergulhar num rio. Estou pensando que ele vem aqui para me atender. Eu sou um grande general, eu sou um grande campeão, um grande guerreiro, eu sou respeitado na minha terra, meus soldados me respeitam, meu rei me respeita. Esse cara nem vem me atender. Eu sou grande demais. Eu sou importante demais para parar aqui agora e ainda ir tomar banho nesse rio barrento que eles têm aqui. Vou embora. Eu vou embora com a minha doença, eu vou embora com o meu orgulho, eu vou embora com a minha arrogância. Só que essas últimas coisas ele não disse, mas estava lá no coração dele. O Senhor foi misericordioso com Naamã, de modo que um dos seus soldados virou para ele e falou assim, pai, quero um modo de tratamento, sabe?
É só um outro tratamento para alguém que é respeitado. Pai, se ele pedisse uma coisa muito difícil, para o senhor ser curado disso aí, o senhor não faria? Ele pediu só para o senhor pular 7 vezes aí. E Deus foi bondoso com Naamã, porque Naamã repensou a tolice que ele estava pronto para fazer. O que Naamã faz? Com toda a minha grandeza, com todas as minhas vitórias, com todo o meu respeito, eu não sou capaz de me ajudar. Eu tenho que atender o que o profeta falou. Eu estou sendo tolo. Eu vou fazer isso. Diferentemente daquele rapaz, aquele jovem, o mancebo de qualidade, que saiu muito chateado, não voltou. A gente não sabe o que aconteceu com ele. A Bíblia não diz o que aconteceu com ele. Eu gosto de pensar que mais à frente ele estava entre aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, talvez lá no livro de Atos, e finalmente se converteu. Mas isso é mais a esperança que a gente tem, porque a gente gosta de ver pecadores sendo salvos. Que é exatamente o que Jesus também gosta de fazer e gosta de ver. Essa mulher aqui, ela responde de outra forma, ela já começa dizendo, tem compaixão de mim. O Senhor Jesus parece, aparentemente, não está ligando para isso. Ele continua. Manda embora. Ele vira para os discípulos e responde, não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus, que hora para ensinar teologia? Olha, desesperada, com uma filha endemoniada, ela não tem ninguém que ajude ela, e certamente na religião dela, no povo dela, ninguém tem essa esperança, porque essa esperança pertence somente ao Messias de Israel. Só ele pode livrar, só ele pode resolver isso. O texto esquece os discípulos, que, aliás, que bola fora, né? Manda embora, Senhor. Ela está perturbando, gritando atrás de nós. Vai pegar mal para a nossa campanha. Nossa campanha não vai ficar legal. Como é que o Senhor vai conquistar o mundo para Deus se um traste desse aí perturbando a gente? O texto esquece os discípulos, sabe? É aquele que... É como se o texto estivesse dizendo para eles o seguinte: que ótima oportunidade de ficarem calados vocês perderam. O texto simplesmente continua na direção daquela mulher. E quando Jesus responde isso, dessa aula de teologia corretíssima, ele está correto. É exatamente isso. Ele veio para os filhos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não foi enviado para outro lugar. Ele vai pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é isso que ele vai fazer. É essa a história da redenção. É assim que vai se cumprir a promessa de Deus. De nenhuma outra forma Jesus ia acabar naquela cruz. Com o sentido que houve ele acabando na cruz. Não, eles têm que estar no meio do povo de Israel. É no meio do povo de Israel que o pacto, que a aliança determina que quem for pendurado no madeiro está ali sob maldição. E é somente desse modo que fica claro que diante do Pai ele se torna maldição por causa do nosso pecado. Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque é aqui que eu cumpro aquilo que me foi dado. Ela, porém, veio e o adorou. Olha só. A gente olha assim, poxa, adorou o Senhor Jesus. Não, o que a gente está fazendo aqui, a gente fez hoje de manhã, a gente fez domingo passado, a gente fez no ano passado, a gente fez há 10 anos atrás, a gente espera estar fazendo isso até quando Jesus chamar a gente. Ela adorou Jesus. Não, peraí, volta a fita um pouco. O que ela fez foi chegar diante de um ser humano, de um profeta, um típico profeta apocalíptico. Havia muitos que antecederam Jesus, pregando o fim do mundo desse jeito, daquele jeito, fazendo um monte de coisa. Mas eles não eram Jesus, eles não eram o Messias. No entanto, eles eram homens que andavam, que tinham seus discípulos, e ali está mais um deles. Para você descobrir que aquele ali não é simplesmente mais um entre outros, alguma coisa tem que acontecer. Porque se você se curva para adorar, seja quem for, que não seja o próprio Deus, você está cometendo idolatria. Novamente, para algumas pessoas ali, para judeus que estavam em volta aqui, porventura, seguiam Jesus, inclusive Jesus costumava andar, como você viu na mensagem do domingo passado, de uma cidade para outra, mesmo antes dele ir definidamente para Jerusalém, e havia um secto de discípulos. Além dos 12, havia homens e mulheres que seguiam a Jesus. É por isso que Matias pôde ocupar o lugar de Judas. Você se lembra? Lá no início do livro de Atos, no capítulo 1. Judas se enforcou,
E Pedro diz, olha, os salmos dizem que tem que outro ocupar o lugar dele, um que esteja aí desde o começo com a gente. Talvez Matias já estivesse nesse grupo aqui. Para os ouvidos desses judeus, para a visão desses judeus, isso ficou muito estranho. Ela o adora, ela ajoelha, a atitude dela é de adoração. E o que ela fala? Senhor, me ajude. Notou? Ela não disse, Senhor, poxa, o Senhor não é sensível à minha dor? O Senhor não tem sensibilidade? O Senhor nunca viu uma mãe sofrer? O Senhor sabe o que é um demônio possuir uma pessoa? É uma garotinha, é uma criança. Ela não fez nada disso. Ela poderia argumentar muita coisa, mas ela tinha chamado ele de Senhor. É por isso que Jesus, em outro momento, vai dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino. Por que me chamais Senhor se vocês não fazem o que eu ordeno? Não, essa mulher tinha chamado ele de Senhor. E novamente agora ela faz isso. Senhor, me ajude. Senhor, eu não tenho para onde ir. Eu vou ficar aqui até o Senhor me ajudar, ou o Senhor vai me enxotar daqui. Que luta boa, não é? Existe aquilo que se chama luta de oração, irmão. É batista, bíblico, calvinista, reformado. E sim, estamos falando de luta em oração. Você não tem que ser pentecostal, neocarismático, qualquer uma dessas coisas, porque isso não é um ensino de alguma ideologia religiosa. Isso é o ensino da Bíblia. De vez em quando eu falo para algum homem, alguma mulher que está vendo a sua família começar a se desfacelar, eu digo, lute pela sua família em oração. É o que essa mulher está fazendo aqui. Ela está fazendo o que Jacó fez. E você sabe que Jacó não era nem lá tão sábio assim, não é? Mas quando ele se viu numa situação apertada, em que ele tem que passar a família dele e o irmão dele, que ele ludibriou de todo jeito possível, de quem ele roubou a bênção da primogenitura, o que significava que toda a bênção espiritual que iria para Esaú veio para Jacó, está vindo contra ele e não está vindo com a família. Esaú não estava trazendo suas esposas e seus filhos, não, estava trazendo 400 homens armados. E Jacó ali, com muita coisa que ele tinha, mas o que ele tinha era a família dele. Ele não tinha soldados e mais soldados, não. Talvez o suficiente para repelir um bandido ou algum grupinho. Não, está vindo Esaú. Esaú é aquele camarada que vivia no campo, é aquele camarada que era forte, era aquele camarada que falava grosso. É esse camarada que foi enganado por Jacó, que está vindo contra ele. Jacó luta com Deus. Você não lutaria? Nós precisamos recuperar o conceito de lutar em oração. Irmãos, a verdade é que nós muitas vezes fazemos orações pífias, superficiais. Oramos um momentinho, pedimos por uma coisa que cair de joelhos diante de Deus geralmente acontece quando nós vemos nossa filha endemoniada. Quando nós vemos a nossa vida como aquilo que ela realmente é, completamente frágil e dependente do Senhor. Ou seja, quando nós finalmente enxergamos a realidade de que sem Ele nada podemos fazer. E aí, em dados momentos, em algumas situações, não é o modelo de vida de oração, mas nós precisamos recuperar o conceito de lutar em oração. É o que essa mulher está fazendo aqui. Ela luta. Senhor, me ajude. E o Senhor Jesus passa para ela o conceito teológico, doutrinário muito correto, que tem que ser assim mesmo, porque eu já disse, senão não termina na cruz, não termina sob o símbolo de maldição, não termina com o conceito de um inocente morrendo pelo culpado, o cordeiro sem mancha dando a sua vida, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus fala para ela, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E aí? O que uma mãe desesperada faz? Normalmente, irmãos, nós entendemos que o nosso sofrimento justifica qualquer atitude que a gente tome. Eu sofri muito na mão do meu pai. Meu pai foi abusivo. Meu pai não me ajudava. Meu pai batia em mim. Meu pai exigia de mim mais do que um garoto poderia fazer. Eu sofri muito nas mãos do meu pai. Ele não olhava para mim como uma menina. Ele não tinha carinho por mim. Ele abusava de mim. Eu sofri muito nas mãos dos meus pais, que
que estavam mais interessados em outras coisas do que em mim mesma ou em mim mesmo. Você pode falar um monte de coisa. Você pode dar um monte de justificativa. Isso não resolve o seu problema. Hoje você vai encontrar muitas vozes dizendo, poxa, que pena, coitado, coitada, não é? Não estou dizendo que a gente não tem que ser sensível a isso. Pelo contrário, para você ajudar alguém que passou por circunstâncias desse tipo, você tem que ser sensível a isso sim. Mas você não ajuda se a forma de ajudar que você pensa que funciona é essa de simplesmente passar a mão na cabeça e fazer da pessoa menos ser humano do que ela já é por causa daquele abuso, por causa daquele abandono, por causa daquela situação que ela enfrentou. O Senhor Jesus não faz isso. O Senhor Jesus olha para aquela mulher e vê uma mulher. Ele não vê uma criança, ele não vê um meio ser humano, ele vê uma mulher ali. Ele vê uma mulher que está sofrendo justamente porque ela é um ser humano. Ele trata ela como um ser humano. E ele está falando sério com ela, porque ele sabe exatamente o que ele veio fazer. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Essa mulher não se justifica. Não, essa mulher, ela não assume aquela postura inicial de Naamã, ela não assume aquela postura do mancebo de qualidade. Ela ouve o que Jesus fala, e que maravilha se nós reagíssemos mais dessa forma a coisas que nos são ditas, às ofensas que sofremos. Aquele memezinho que eu tenho certeza que a maioria de vocês já viu aqui, de um sujeito com uma atitude assim, meio rindo. E a frase escrita é, quando alguém me chama de alguma coisa, diz que eu sou alguma coisa ruim, ou qualquer coisa assim, quando os hinos que eu canto no domingo falam que eu sou bem pior que aquilo. O que o diabo faz quando ele vem dizer, você não presta, e você diz, eu não presto mesmo. Está vendo, você não presta, o que você está fazendo na igreja? Porque é o lugar para onde vão os imprestáveis. É o que essa mulher está fazendo. Quando o Senhor diz isso para ela, e usa essa expressão que muitos judeus usavam, às vezes, com relação aos outros povos, cachorrinhos. Uma expressão que é assim, é uma expressão desdenhosa dos judeus. Mas ela não é de Jesus, ela é da cultura e está apenas colocando ali. E Jesus não está ensinando só para essa mulher, Jesus está ensinando para todo mundo que está à volta dele, Jesus está ensinando para nós hoje aqui com essas palavras que foram registradas pelo Espírito Santo. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse, aquela mulher que estava ajoelhada, aquela mulher que estava em atitude de adoração, ela diz, é verdade, Senhor. Poucas coisas são mais abençoadoras para qualquer ser humano. Pouquíssimas coisas serão mais abençoadoras para um ser humano do que dizer, o Senhor está com a razão, quando Deus fala. Do que concordar com Deus quando Deus fala qualquer coisa a nosso respeito. E poucas coisas causarão mais mal a um ser humano do que discordar de Deus. Você fala, você é pecador. Não sou tão assim. Eu vim para os doentes, eu não estou doente. Nossa mulher, ela sabia exatamente quem ela era. Ela tinha chamado ele de Senhor. Se ele é o Senhor, ele sabe o que ele está dizendo. E ela diz, se o Senhor me chamasse ainda de outras coisas, eu teria que dizer sim. Sim, é isso que eu sou. É verdade, Senhor. Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que situação. Os cachorrinhos comem. Os cachorrinhos ficam ali do lado. Ela pega a metáfora usada, ela pega para ela a metáfora usada, e ele diz exatamente isso, Senhor, mas olha, comer da migalha que cai da tua mesa é melhor do que os mais lautos banquetes que poderiam me oferecer, porque nenhum banquete iria livrar a minha filha daquele demônio, só o Senhor pode fazer isso. E com isso ela está dizendo, o Senhor está vendo que eu vim para ficar, né? Eu vim para cá, eu vou ficar debaixo da mesa como fica um cachorrinho, quando a migalha cair, eu pego. E o Senhor Jesus então diz para ela, mulher, que grande fé você tem. E aí a gente pode estragar o texto todo fazendo aquilo que eu já alertei a você lá no começo para não fazer. Que é dizer, olha, essa mulher é uma mulher especial, essa mulher é uma mulher de fé. Não. A fé que ela está falando aqui é justamente que ela sabe
com quem ela está falando. Ela reconheceu isso, Senhor, Filho de Davi, ela o adorou, ela concorda com o que ele diz. Isso é fé madura. Deus está falando aqui. Eu não preciso que as circunstâncias me deem pistas. Eu não preciso que sonhos vão me levando para algum lugar. Eu desconfio dos meus próprios sentimentos, eles não são confiáveis. Mas o que ele diz na palavra dele, isso é confiável. Ele é o Senhor, ele é o meu Redentor, ele é o Messias, ele é o ungido de Deus para resolver o problema dos pecados da humanidade, para resolver o problema do meu pecado. Então eu concordo com ele. Se ele fala, é isso. Isso é fé, irmãos. Você não tem que estar esperando sentir alguma coisa. Poxa, quando é que eu vou ter muita fé? Quando eu vou ser aquela pessoa que olha para as situações e enfrenta as situações? Você viu como essa mulher enfrentou aquela situação? Essa mulher não passou a ter fé naquele momento que Jesus falou para ela. Ela já veio de alguma forma informada o suficientemente pela palavra que o próprio Senhor Jesus pregava, por algum outro conhecimento que ela recebeu, talvez, dos judeus à sua volta em algum momento, ela já vem para ali para chamá-lo de Senhor, para chamá-lo de filho de Davi, para colocar-se, prostrar-se diante dele e adorá-lo. E você viu como ela veio? Desesperada. Essa mulher de fé, essa mulher da palavra, porque se apoia na palavra, se agarra na palavra, se firma na palavra, descansa na palavra, ela chega desesperada. Homens e mulheres de fé não andam o tempo todo de peito aberto dizendo, pode atirar a faca que eu mato no peito. Não. Às vezes estamos desesperados. Às vezes não sabemos onde é que está a saída. Os salmos estão escritos para muitas vezes dizer que a cama é muito curta, para dizer que o cobertor não cobre o corpo inteiro, para dizer que os nossos lençóis são banhados de lágrimas. Não pense que você não tem fé por causa disso. A fé está relacionada, como eu disse, a quem você diz que Deus é. Se você diz, Ele é Senhor, Ele é o Filho de Davi, Ele deve ser adorado porque Ele é Deus. E eu sei que Ele vai ter compaixão de mim. Eu sei que Ele vai ter compaixão de mim. Que coisa maravilhosa. Quando ela falou isso, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente demoniada. Se há alguém que vai ter compaixão aqui, é Ele. Porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Filho de Davi, porque Ele é Deus. É isso que está em vista quando Jesus diz, mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. Simples assim. Para o dono do universo, simples assim. Vamos pensar num personagem que aparece aqui só de passagem? Só para a gente caminhar para o final. Vamos pensar no pobre coitado daquele demônio. A conversa está se dando em outro lugar. E o demônio está lá, eu estou que estou hoje, hein? Ele pegou uma garotinha, começa por aí. Irmãos, demônios não possuem qualquer pessoa, mesmo que não seja crente. Mesmo que seja um não crente, não significa que o demônio pode entrar em qualquer um, não. Nós somos seres que temos resistência a essas coisas. Vamos lembrar a mensagem de hoje de manhã? Deus colocou inimizade. Mas muitas vezes, quando nossa cabeça está fraca, muitas vezes, quando nós estamos desgastados, o demônio se aproxima. Se você é crente, ele não pode possuir você de forma alguma. Não existe a menor possibilidade. Mas ele pode oprimir. Se você não é crente, aí sim. Uma cabeça enfraquecida pode ser uma vítima fácil para algum demônio. Esse demônio é como uma garotinha, uma menina. E devia estar se achando o máximo. Mas longe dele tem uma mãe que intercede por sua filha. Como vale a intercessão de pais pelos seus filhos? Interceda pelos seus filhos. Lute pelos seus filhos. Há uma guerra pelo coração dos nossos filhos. Sempre houve. E hoje ela toma contornos bem intensos. Interceda pelos seus filhos. Não é suficiente você colocar seus filhos no CC, no Classical Conversation. Não é suficiente o homeschooling. Você está pensando que está fazendo alguma coisa que resolvi, encontrei. Não, nossa igreja apoia essas iniciativas. Há muitas famílias aqui na igreja fazendo isso. Eu sou um dos maiores apoiadores disso.
Não é suficiente colocar numa escola cristã clássica. Lute pelos seus filhos em oração. Interceda pelos seus filhos em oração. O diabo não treme muito, não. Os demônios não tremem muito, não, quando você diz, vou fazer homeschooling. Ele pode ficar muito preocupado. Agora, quando você dobra os joelhos, aí o demônio treme. Quando intercedemos uns pelos outros, quando intercedemos pelos nossos filhos, quando intercedemos pelas nossas famílias, aí o pobre coitado do diabo, o pobre coitado do demônio, você imagina ele. Aqui agora, de repente, tem uma autoridade que não falou nada com ele. O Senhor Jesus levantou, eu vou te atender. Demônio, onde você estiver, cai fora. Não, o Senhor Jesus fala com ela. A autoridade dele é plena, é total. Mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. Você passou a vergonha desse demônio, voltando lá para o quartel-general? É verdade que você foi expulso, ele nem se dirigiu a você. Que ele falou com a mãe da menina. É verdade que você não percebeu o que estava acontecendo? Você foi perturbar a menina, você devia ter também providenciado para que a mãe dela não pedisse nada a Jesus. Porque quando isso acontece, nós estamos derrotados completamente. Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pelo seu casamento. Mesmo que você ainda não tenha um casamento. Peça pelos seus descendentes, mesmo que você não tenha descendentes ainda. No momento em que Jesus disse isso, seja feito como você quer, o texto é claro, e desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Pronto. Não teve mais, sabe? Ela não viu, ela não presenciou isso. Eu acho que ela não precisava, nem queria. Eu acho que ela preferia estar fazendo o que ela fez naquele momento, estar olhando para Jesus e você ouvindo o Senhor do Universo dizendo, eu vou atender você. Sabe o que significa isso? Que não tem coisa nenhuma, não tem ninguém que possa impedir aquilo de acontecer. Quando ela chega em casa, Marcos diz, lá no capítulo 7 do seu Evangelho, entre 24 e 30, que ela encontrou a filha deitada na cama lá, tranquila, porque o demônio, o que sobrou para ele? Teve que ir embora. Não tem opção, não tem argumento, não tem mais nada. Vai embora. Toda mentira, todo maligno, todo mal, vai embora quando Jesus chega. E Jesus chegou no momento em que essa mulher chegou a ele, confiou na palavra dele e obedeceu a palavra dele. Ela não disse, Senhor, tem certeza? Mas o Senhor não vai fazer nada assim mais não? Não tem que fazer algum ritual? Não tem que perguntar o nome do demônio? Eu ouvi dizer, Senhor, que se perguntar o nome do demônio, fica mais fácil dominá-lo. Não, isso é teologia ruim que tem aí nesses meios. Você tem que descobrir o nome do demônio, porque se você descobre o nome dele, aí você está com poder sobre ele. Não, você nunca vai ter poder sobre ele. Quem tem poder sobre ele é Jesus. Sobre ele, sobre o mundo, sobre o nosso pecado, quem tem poder é Jesus. Ela não perguntou nada porque ela já tinha decidido que ele era o Senhor, que ele era o filho de Davi, que ele era Deus e que a palavra dele é absolutamente verdadeira e confiável. Por isso, ela simplesmente foi. Aproveitando aqui o que Jonatas falou outro dia na escola dominical, é um presente que Deus dá, não é? E quando a gente recebe um presente, o que a gente faz? A gente abre, a gente agradece, e eu tomei a liberdade, Jonatas, de botar um outro A para ficar 3 A's aí, tá? A gente aproveita. Você abre, você agradece, você aproveita. Foi isso que ela fez, ela foi para casa. Você imagina agora ela chegando em casa, encontrando a filha dela, liberta daquele demônio? A cortina se fecha sobre isso, porque é alegria íntima demais para a gente ficar bisbilhotando. O convite desse modo de encerramento do texto é para que eu e você experimentemos esse tipo de alegria, que só é possível aquele que crê em Jesus. E Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos cantar e depois teremos o nosso período de oração. Senhor, obrigado.